E aí, pessoal do ST1, professor Sérgio, aula do dia 6 do 4, né? Gestão integrada, quinta-feira. Vamos dar continuidade à nossa aula do sistema de gestão integrada da semana passada, mas nós vamos incorporar agora o módulo 6. Inicialmente, a gente vai falar dessa importância que tem a implementação. A implementação da gestão integrada dentro da política de gestão, ela tem uma importância principalmente quando a gente retrata, e a gente já vinha falando em algumas normas, NBR, etc., ISOs, dentro do seu desempenho relativo à questão de ambiental, saúde e segurança do trabalhador, levando em consideração algumas situações que compõem a cadeia de processos, a questão do empregado no dia a dia, fornecedores e linha de produção, etc. O que a gente tem que se basear e entender como funciona dentro dessa implantação? É que essas considerações que a gente conhece, desde a adaptação que a gente tem dentro da ISO 14001 e da UOSAS 18001, uma retrata o meio ambiente e outra retrata a legislação de segurança e medicina do trabalho. Essa inclusão dentro de um contexto de gestão integrada, o técnico de segurança ele tem que entender e ele tem que compreender que ele vai passar por esse processo na hora, por exemplo, de fazer uma liberação de serviço, ou na hora, por exemplo, de ter uma reunião e saber retratar do assunto referente, por exemplo, ao meio ambiente. Isso é importante entender com base principalmente a questão das legislações, a questão das implantações, etc. Aqui a gente tem um passo a passo, que é desenvolver, fabricar o produto, entender a legislação, né, capacitar funcionários, documentar, que é uma coisa que nós na área de segurança temos que fazer o tempo todo, e periodicamente a gente revisar as políticas de gestão. O planejamento ele contempla a integração das ISO e das OSAs e do sistema da questão social, né, da SAI, que a gente chama, que é um fato novo, pois no Brasil ainda está se implantando ainda muita questão de gestão por assuntos sociais nas comunidades, etc. Nesse quadro, é um quadro que ele está bem resumido, eu deixei para vocês, ele tem na apostila, que ele traz os requisitos que são principais. Depois vocês podem dar uma lida, entendendo os requisitos das políticas de cada um, da ISO 14001, parte ambiental, da ISO 9001, parte de sistema de gestão de qualidade e burocracia, da OSAS 18001, que é a parte de gestão de segurança e medicina do trabalho ocupacional, e a SA, ou a SA, que a gente fala, que é o sistema de gestão de responsabilidade social. Esse é muito novo no Brasil, muitas empresas estão entrando no mercado e entendendo que se ela não tiver uma coparticipação de responsabilidade social, ela também não vive na comunidade. Se a gente pegar a Suzano aqui, por exemplo, eu vou dar exemplo da Imetame e outras, ela tem obras e tantas outras situações que ela trata com responsabilidade social. Bom, esse quadro está na apostila, fica mais fácil para vocês trabalharem lá e dar uma olhada. Dentro dessa identificação dos aspectos ambientais, e aí falando da 14001, e aqui bem resumido, a gente tem que entender que a 14001 ela faz parte do nosso conceito, nosso contexto geral. Quais são os impactos? O que vai gerar, por exemplo, o que a minha empresa está fazendo por questões, por exemplo, ambientais? O que eu preciso me interagir? O que eu preciso saber, por exemplo? Preciso de documentação? O que vai influenciar? O que eu preciso investigar, né? Cada setor. Um exemplo, por exemplo, é a coleta de lixo ou a coleta de resíduos na empresa onde você trabalha. Ele impacta diretamente na questão ambiental. Essas questões a gente tem que tratar elas o mais formal possível, para que não haja dentro da empresa, por exemplo, uma auditoria, e você fala assim, eu não sei como é que faça isso aqui.
É muito comum, às vezes, o cara fala de meio ambiente, mas ele não tem um documento. Por exemplo, eu preciso descartar o óleo, graxa e óleo da minha empresa. O que eu vou fazer com a graxa e óleo da minha empresa? Vou descartar, tá? Eu tenho empresa que vai lá pegar isso para fazer o descarte, mas não lhe dá nenhum documento. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que seguir dentro do sistema de gestão ambiental, pensando no SGI. Já no módulo 6, a gente vai tratar das questões de legislação federal. E aí a gente tem que entender algumas situações que vai retratar, ou que vai trabalhar, ou que a gente consegue resumir no nosso dia a dia. Alguns decretos, vocês vão estar observando, algumas questões de meio ambiente, do CONAMA, questões criminais, são legislações que no dia a dia nós, técnicos de segurança, a gente acaba tendo que ler, acaba tendo que trabalhar no dia a dia com ela. Algumas técnicas também para questão de acústica, de ruído também, que está na área de segurança e medicina do trabalho. É importante a gente estar também pensando e entendendo alguns capítulos nesse sentido. E a questão do seguro contra acidente, que é um dos fatos também que hoje já está mudando a legislação. As normas, gente, a portaria de 78, que regulamenta as NRs, essa nós temos que entender o passo a passo cada uma. Inclusive, vocês devem estar estudando com outros professores, com certeza. Eu acredito que devem estar estudando o passo a passo de cada uma já. Então, hoje nós já estamos na 37, que foi a última agora regulamentada, que é de segurança de saúde em pessoas que trabalham em plataformas de petróleo. Você vê que são muitas, mas no dia a dia, quando a gente começa a trabalhar com elas, fica fácil da gente compreender. As ISOs também. Então, a ISO trata do sistema de gestão de qualidade. Então, quando a gente fala de ISO, a gente está lá, ISO 9001, ISO 14001, que é ambiental. Você vê que eu já botei tudo resumido, as questões das ISOs, para vocês não ter dificuldade. Até porque na apostila também elas estão lá também. O OSHA 18001, estou falando das que a gente mais usa no nosso dia a dia. É claro que tem outras. Dependendo da situação que vai evoluindo o nosso trabalho, a gente vai estudando elas, vai se aperfeiçoando para elas. Ok? Então, esse capítulo é um capítulo resumido, um capítulo novo. Eu gostaria que vocês trabalhassem ele, procurasse ler ele. Eu devo dar algum exercício, alguma coisa ainda, talvez para a aula que vem, para resumir junto. Nesse de hoje eu não vou estar passando atividade, porque vocês tiveram a atividade da semana passada agregada a esse capítulo. Por quê? Porque daqui a 3 semanas, fechando o semestre, a gente já deve fazer a avaliação. E a avaliação, essa avaliação que nós devemos fazer, dessa atividade que eu vou fazer, é possível que seja desses últimos 3, 4 slides, 3, 4 aulas que nós estamos tendo agora. Ok? Um abraço a todos. Se precisar de alguma coisa, é só entrar em contato comigo, estou à disposição. Mas precisam estudar esse capítulo, esse material que foi dado, gente. Ele precisa ser bem resumido, bem interpretado, para não ter dúvida. Ok? Um abraço a todos, hein?